Então, namastê para todos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o despertar através do yoga. Inclusive é o título do nosso livro novo. Para a gente entender como é que funciona esse processo. Porque hoje as pessoas acham que yoga é uma coisa, né, uma ginástica, mas yoga é um processo totalmente diferente. E que tem por objetivo a iluminação e o despertar espiritual. Tá bom? Eu vou aqui para o quadro. Então, imagine que o yoga é assim. Olha. O yoga é esse processo aqui, que tem por objetivo entrar uma pessoa comum aqui, ó. E saindo desse processo, sai um ser iluminado. Ou um ser desperto. Então, yoga é um processo que tem por objetivo sair um ser iluminado, né? Um ser desperto. Esse é o objetivo essencial do yoga. Porque o yoga, na verdade, é uma escola iniciática, tá bom? Isso vale mesmo para o Tai Chi. Tem alguns alunos aqui do Tai Chi também. Então, o Tai Chi também tem esse objetivo aqui. Tá? Você entra uma pessoa comum, passa por um processo, né? Que esse processo, na verdade, envolve o quê? Prática física, meditação, estudo da filosofia. O yoga, o processo do yoga, ele envolve postura. Então, postura. Pode envolver meditação. Estudo, tanto de si mesmo como dos textos tradicionais, né? Pode envolver também devoção, como a gente viu Tatiana falando, né? Sobre o Bhakti Yoga, né? Que seria o yoga devocional. Isso são linhas do yoga, tá? Cada um vai focar em um certo método. Então a gente tem a devoção. Tem a ação. Tem o Karma Yoga. As pessoas acham que karma é uma coisa ruim, né? Quando fala em karma, já acham que é um problema, né? Mas na Índia existe o Karma Yoga. Karma Yoga tem relação com a ação, você fazer. Entendeu? Ação voltada à caridade, né? Ação voltada à elevação espiritual. Porque yoga não é só ficar lá meditando bonitinho, envolve uma ação também. Porque a partir do momento que você, como é que eu posso dizer, está nesse processo, você também sente a necessidade de agir no mundo. Agora de uma forma mais sábia, né? Com amor, tolerância. Aí entra no Karma Yoga. Karma Yoga é ação. Como é que a gente vai agir no mundo, né? A partir desse conhecimento. O que é que você faz com isso? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente vai ter também. Entendeu? Então, o Karma Yoga bate muito nessa tecla. Agora, não é caridade no sentido que muitas pessoas entendem, né? Como a gente vê muito prefeito, né? Paga o carro do som, né? Fulano fez isso, fez aquilo. Não, isso não é caridade. Essa necessidade de querer aparecer, postar foto no Facebook, no Instagram, isso não é caridade. Caridade é uma ação silenciosa. Quando você faz sozinho ali, isso é caridade. Não é aquela coisa que você está preocupado com que as pessoas vejam. Então, Karma Yoga é isso. É uma ação desinteressada. Isso é difícil, né? Porque tudo que a gente faz, a gente, de certa forma, espera uma recompensa, né? Um agrado. Né? Se eu dou um presente para Arnaldo, por exemplo, eu espero pelo menos um obrigado, né? Sabe? Mas o Karma Yoga é essa ação desinteressada. É você fazer sem nenhuma expectativa. Se a pessoa vai agradecer, vai reconhecer, não importa. Mas você está fazendo a sua ação. Entendeu? Então, esse é o Karma Yoga. Infelizmente, nesse processo aqui, o que é mais conhecido é o Yoga postural. Que na Índia a gente chama de Hatha Yoga. Entendeu? É o que realmente ficou mais conhecido aqui no Ocidente. Como é o aspecto mais visível, você vê lá o praticante fazendo a postura, né? Você está vendo, diferente da meditação, porque quando você está meditando, você não sabe o que está acontecendo ali. Mas muita coisa está acontecendo no interior daquela pessoa. Está vindo demandas, né? Problemas, o padrão dele está mudando, entendeu? Mas o Hatha Yoga, esse yoga postural, é o mais conhecido por conta disso, né? A pessoa está vendo ali um praticante fazendo as posturas, entendeu? O nosso trabalho, ele não é Hatha Yoga, tá bom? A gente faz postura, mas não é Hatha Yoga, certo? É outra coisa, tá bom? É algo que mescla tanto postura, né, meditação e estudo. Esse é o nosso trabalho. Aí, o yoga, vocês podem pensar como uma árvore. Então,
O tronco é o yoga. Aí desse tronco, os galhos vão se expandindo. Aí assim foram nascendo as várias ramificações, as várias linhas do yoga. Então o yoga nasceu dessa forma. Como a nossa amiga falou, né? Cada pessoa é diferente, então para cada tipo de pessoa existe uma prática em especial, digamos assim. Tem pessoas que vão se identificar mais com a prática da meditação. Então tem o yoga só com meditação. Então você não faz nada de postura. Tem, por exemplo, a Kriya Yoga, que é um yoga que o Yogananda trouxe para o Ocidente, né, já sendo incumbido pelos mestres para trazer esse movimento. Então é uma linha que usa só respiração. Então Kriya Yoga, só exercício de respiração. Tá certo? Tem, por exemplo, o Bhakti Yoga, né, que é o yoga devocional. E por aí vai. Existem mais de 1000 linhas de yoga, para vocês terem uma noção. Tem coisas boas e tem coisa que é uma bizarrice. Por exemplo, inventaram algumas linhas de yoga que você faz ouvindo música clássica. E faz, sabe? Então, isso não tem a ver com yoga. Yoga é esse processo aqui iniciado. Então, entra uma pessoa comum, passado alguns anos, né, ou N vidas, sai uma pessoa iluminada, uma pessoa desperta. Então, esse processo aqui não é um dia, um mês, um ano, 2, 10, é uma vida toda. E as pessoas que realmente têm essa afinidade com yoga, elas vão desencarnar. E o que é que acontece? Os mestres vão direcionar você para templos que praticam yoga. Agora é um yoga totalmente espiritual. Porque quando você morre, não tem necessidade de fazer postura. Para que você fazer postura? Você é um espírito. Então, lá vão ensinar um yoga espiritual. Um yoga realmente voltado à espiritualidade. Entendeu? Isso de acordo com a sua afinidade, né? Então, se você realmente tem aquela afinidade muito forte, os mestres vão levar você para essas escolas. Porque existem esses templos lá. Vocês têm que entender que todos os mestres de yoga, eles estão onde? Mortos, né? No plano espiritual. Então, é uma oportunidade muito enriquecedora de aprender. Você desencarnar e ser levado para esses templos, né? Aprendendo um yoga de fato espiritual, né? Que é levar consciência. Né? Já pensou? Então, esse processo é de N vidas, tá? E dependendo da afinidade de vocês, vocês vão desencarnar e vão estar trabalhando o yoga. Mas o yoga espiritual. Na nossa escola, a gente trabalha as posturas porque a gente acaba adquirindo muita rigidez devido ao trabalho, né? A rotina estressante. Então, você fica com o corpo rígido, né? Então, para meditar, você tem que estar com as energias bem alinhadas. Porque senão você não aguenta ficar nessa postura aqui sentado. A coluna começa a doer, aí dói a cabeça, aí dói os ombros. Então você não consegue ter uma vivência profunda consigo mesmo. Então as posturas, na verdade, elas são para preparar o seu corpo para a meditação. Se não tiver meditação, não é yoga. Vocês têm que entender isso. Então yoga tem que ter meditação. Porque é na meditação que você realmente vai estar em contato com você mesmo. Vai estar em silêncio, né? Lidando com as demandas internas. Né? E a sabedoria, ela nasce daí. Não é só ficar visualizando mestres, seres de luz, mas você entrar em contato com você mesmo, né? Com toda aquela sujeira, né, que a gente carrega, entendeu? Isso é autoconhecimento também. O meu contato com yoga foi bem interessante, porque quando eu entrei em contato com yoga, primeiramente através da literatura, né, livros do Yogananda, Vivekananda, por exemplo, Bhagavad Gita, eu queria esse yoga espiritual, eu não queria fazer postura. Só que tive outro problema, né? Porque não tinha pessoas para ensinar isso, sabe? Na minha cidade. E também eu não tinha capital. Conhecia pessoas, né, que moravam em São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu não tinha o capital para me deslocar até elas. Então, fiz essa parte mais postural durante o tempo, né? Mas não era o que eu estava buscando. Até que eu chegar um determinado momento, né? Isso aconteceu também conectado ao desenvolvimento da mediunidade. Eu comecei a ser orientado pelos espíritos. Olha que coisa interessante. Então, nesse período eu estava vinculado ao centro espírita. Na época era só espíritos brasileiros, né? Preto velho, indígena, né? A gente fala, entre aspas, né? A forma que eles se apresentam. Entendeu? Aí, até que eu percebi, não, meu trabalho é isso aqui. É ensinar meditação, essas práticas espirituais. Aí foi quando eu me desconectei. Aí quando eu fiz isso, aí esses mestres começaram a ficar mais presentes. E foram vários. Com o tempo eu nem perguntava mais nome. Se quer ajudar, tá ótimo, né? Então eles vinham, passavam orientações, instruía, né, sobre as práticas que eu tinha que fazer. Então esse trabalho, ele foi modelado através dos espíritos. Esse trabalho, da forma que vocês estão vendo hoje, ele foi modelado através dos espíritos. Então os espíritos são os grandes mestres daqui.
Eu até procurei mestre físico, mas não tinha pessoas que tinham esse conhecimento, né, que eu estava buscando. Aí os mestres começaram a orientar, da orientação, da prática, da metodologia. Aí assim a gente foi modelando esse trabalho. E não foi fácil no início, né? A gente passou por muita dificuldade. Inicialmente a gente começou de forma despretensiosa, né? Joelma, Naldo, né, praticam desse tempo. Então o que eu fazia? Eu juntava grupos de amigos e a gente ia para a vaquejada. Por trás da vaquejada de Surubim, né? Tem uma parte verde, a gente ficava lá meditando. Era só isso. Arrumava a turma, né? Então bora, a gente ficava lá meditando. Começou dessa forma, despretensiosa, né? Aí com o tempo foi evoluindo, recebi o convite de fazer esse trabalho no centro, só com a meditação. Aceitei ainda de forma insegura, né? Mas bora lá, né? Fez durante o tempo no centro espírita, né? Aí depois os mestres mostraram, agora você tem que dar continuidade a esse trabalho com a meditação. E com menos de um mês depois apareceu uma amiga que trabalhava numa clínica, chamando para fazer um trabalho de meditação com a filha dela, veja, os sinais aparecendo. Aí eu fiquei assim admirado, né? Aí eu comecei dessa forma, né? Como eu disse no início, teve muitas dificuldades, né? Poucos alunos, né? Poucas pessoas iam, até porque é um trabalho bem seletivo, né? Esse trabalho é um trabalho seletivo, né? É para poucas pessoas. Aí eu lembro até, teve um momento que a gente, já aqui em Limoeiro, né? Aí minha esposa falou, não, você tem que fazer outra coisa, né? Porque a gente não tá tendo condição de pagar a conta, né? Aí imagina a situação, né? Você com aluguel, filho, né? Na introdução alimentar, né? Tomando leite toda semana praticamente, né? As caixas são caras de leite. Aí eu disse, e agora, hein? Aí cocei a cabeça assim. Porque eu não queria trabalhar no mercado, né? Sabe, desperdiçar a minha vida com trabalhos que não vai levar ninguém. Eu não queria isso. Só que a situação ela ficou tão forte que eu fiquei meio assim sem chão. Aí o que eu fiz? Eu vou consultar os caras, né? Os mentores. Aí busquei esse contato, né? Aí eles mostraram, não, é assim mesmo. Seu trabalho está apenas começando. Só que eu pensava, se tá começando assim, imagina depois, né? Não vai para lugar nenhum, né? Eu disse, não, tenha paciência, né? Aí eu segui, né? Porque, na verdade, vocês têm que entender que não é seu Zé da esquina que está falando, são seres que estão na luz. Então, esses seres, eles têm um grau de consciência diferente do nosso. Porque a gente está encarnado, a gente está preso à matéria. Então, quando vem uma dificuldade, você já fica meio abalado. Mas quem realmente está na luz está vendo tudo de cima, né? Então, muitas vezes, eles sabem que aquilo ali é passageiro. Aquilo ali é um aprendizado que vai fortalecer você para novas conquistas, por exemplo, assim. Aí foi o que aconteceu. Agora foi muita paciência, né? Perseverança, o auxílio dos mestres, né? Que foi fazendo com que eu continuasse nesse trabalho. Então, comecei com a meditação. Depois tive a oportunidade de fazer o Tai Chi, uma prática que eu gostava muito também, me identificava. A gente começou a dar aula de Tai Chi, veio alguns alunos a partir disso, né? A gente criou conexão. Mas ainda assim, sempre nessas dificuldades, né? Porque tinha poucos alunos, né? Era sempre 3, 2. Era realmente o pessoal que buscava o espiritual. Aí, depois de um tempo, através de uma aluna minha que faz aula de yoga, ela me presenteou com um curso, veja. Assim, não, eu acho que realmente esse curso aqui vai te ajudar ao trabalho que tu desenvolve. Comecei a fazer o curso, né? Já havia tido contato com yoga lá atrás, mas eu não estava querendo realmente fazer um trabalho postural, entendeu? Aí deu esse curso. Nesse curso eu peguei a base, né? Que eu estava precisando, e com as orientações dos espíritos a gente foi modelando esse trabalho. Aí quando eu comecei o yoga de fato, né? Que realmente foi um reencontro, aí a coisa foi, como é que eu posso dizer, fluindo melhor. Começou a vir mais pessoas, alunos que tinham parado voltaram, sabe? A gente começou a fazer um trabalho online também. Um ponto que eu esqueci de comentar, né? Essas dificuldades ajudaram a divulgar o trabalho online também. Porque os mentores falaram, vai passar. Mas eu não fiquei lá de braço cruzado, sem fazer nada. Eu comecei a investir no Instagram, divulgação, entendeu? Porque hoje o que eu vejo, as pessoas querem as coisas muito fácil, né? E a gente está num planeta que tem uma lei kármica, né? Então os espíritos não podem intervir. Eles não podem chegar lá e colocar a mão. Porque tem dificuldade que você tem que passar, né? Porque isso aí vai trazer aprendizado futuramente. E se eles vão lá e mexem a mão, como é que você vai aprender aquilo? Entendeu? Então, eles não podem. Aí eu comecei a investir na divulgação. Não sabia fazer quase nada na internet. Né? Tinha vergonha de gravar, por exemplo, e aparecer. Aí fui travando, perdendo essas travas, né? Até que pudesse realmente fazer esse trabalho. Aí, passado tudo isso, eles falaram que realmente eu estava sendo preparado para isso. Começou lá atrás com a meditação, de forma despretensiosa, né, entre amigos. Depois evoluiu para o Tai Chi e depois o Yoga. Aí, nesse período, né, fazendo a meditação,
foi quando eu tive minhas primeiras retrocognição. Retrocognição é a lembrança de vidas passadas, né? Aí, eu lá meditando, né, sem pensar em nada sobre isso, estava realmente com a mente zerada, nesse sentido. Aí começou a vir os flashes de vidas passadas. Aí eu percebi a conexão com esse trabalho aqui do yoga. A primeira experiência que eu tive foi assim. Vinha os flashes, ao mesmo tempo aquela emoção muito forte, né? Vinha aquela vontade de choro, né? Aquela conexão com as imagens. Aí eu percebi essa conexão com o yoga, que realmente eu já buscava isso lá atrás, né? Só que eclodiu só agora, né? Novamente. E por isso que a primeira vez que eu tive contato com essa literatura do Oriente, eu tive uma identificação muito forte. Para mim era como se fosse o primário, sabe? Uma coisa que eu já identificava, já conhecia. Então começava a estudar, eu falava, era isso, né, que eu acreditava. Só que eu não sabia expressar direito. Então foi mais ou menos assim o contato. Aí essa foi a primeira vez. Foi realmente uma experiência muito forte, né? Mas foi rápida. Aí a segunda vez foi mais intensa ainda. Porque eu tive essa retrocognição, fazendo a meditação. E durante essa experiência, né, um dos meus mentores, né, que eu chamo de Rama, ele veio, ele ficou atrás. Aí, enquanto vinha aqueles flashes, ele narrava, olha, isso aqui aconteceu por causa disso. Aí vinha outro, isso aqui por conta disso, e aquilo ali por conta disso, sabe? Aí, assim, foi sensacional. Porque ele explicou tudo, essas dificuldades que eu passei, né? Porque no início eu não queria fazer esse trabalho, não queria tomar a frente de nada. Aí ele explicou que isso foi devido a experiências passadas ruins que eu tive, né? Digamos que eu não fui um bom professor, né, em outra vida, né? Aí ele disse que agora eu tinha a oportunidade de fazer um trabalho diferente, né? Porque ser professor, como a Tatiana falou, é um dharma, né? Mas o que acontece é que muita gente acaba pegando o seu dharma, o seu dom, a sua missão e convertendo em karma. Então ela pega um talento e faz uma grande merda na sua vida. Isso é muito comum. Por exemplo, uma pessoa que é muito bonita, né, uma pessoa atraente, sabe? Muitas vezes ela acaba usando isso para manipular, para controlar as pessoas, né? Como ela tem esse poder de sedução, né, de atração, então você está usando o seu dharma, né, o seu dom de forma ruim. Porque nascer bonito, né, nascer de forma atraente é um dharma, entendeu? E a gente sabe que você nasce bonito, as portas se abrem, né? No mercado, no trabalho, né? Em tudo. Infelizmente é assim, que as pessoas acabam julgando mais pela aparência, entendeu? Então as pessoas acabam usando o seu dharma de forma ruim, né? Então eu tive uma encarnação que eu fiz isso também. Usei aquele conhecimento que eu tinha de forma totalmente pejorativa, né? Aí vocês vão encontrar no finalzinho do livro. Tem essa mensagem do mestre ele falando sobre isso, né? A questão da vaidade. Porque o que acontece? Quando muitas pessoas têm muito conhecimento, né? Acabam tendo aberturas de consciência, algumas pessoas acabam ficando muito vaidosas. Aí quando fica vaidosa já se perdeu, né? Porque ela se acha superior aos outros, né? Superior às pessoas que estão aí na vivência material, né? Presas ainda aos instintos, sabe? Aí isso é um problema. Entendeu? Aí, assim, teve vários processos, né? Um desses processos foi o câncer, né, que eu tive na infância. Um processo kármico, né? Que lá atrás eu queria saber o que era, mas eles não falavam, né? Só nessa experiência que eu entendi, né? Porque ele falou, ó, isso aqui foi por conta disso, né? Seus débitos, né, que você causou a várias pessoas, né? Tinha que ser pagado nessa vida. Então, o câncer é uma doença que fica ali inserida, né? Então, tem que pagar para queimar isso, né? Entendeu? Aí eu fui entendendo aos poucos. Por isso que a gente tem que ter paciência, né? Porque eu vejo as pessoas muito afoitas, né? Que é resposta para tudo, né? E não é assim. Tudo tem um tempo. E o meu tempo foi assim. Depois de 10 anos foi que as respostas foram aparecer. Mas vejam que teve toda uma trajetória. E esses 10 anos eu continuei o caminho, praticando, fazendo as minhas práticas. Se eu tivesse desistido, não ia ter essa abertura. Tudo bem que cada pessoa tem seu tempo, né? Mas o meu foi assim, foi demorado. Por isso que muitas vezes quando eu falo, tem que ter paciência, você tem que praticar. Não pode ficar ali apegado ao resultado, né? Porque realmente é assim que funcionam as coisas. Como é que você vai plantar uma semente de uma árvore para ela crescer no outro dia? Não é assim. Você tem que ir lá todos os dias, né? Colocar a aguinha, né? Para que ela vá crescendo aos poucos. Então, na espiritualidade, o desenvolvimento acontece dessa forma. Não é abrupto. Porque muitas vezes você não está preparado para lidar com certas situações. E aí? É por isso também que a gente não lembra a vida passada. Pessoas que querem saber, né? Acha que foi a Mil Maravilhas, né? Foi a Cleópatra, né? O faraó. Né? Mas não. Muitas vezes você foi um ninguém ali, né? Naquele período. Fez muita bobagem. Então, se já é difícil a gente lidar com as demandas aqui da vida corriqueira, imagina você lidar com demandas de vidas passadas. Já pensou? As pessoas não têm estrutura emocional para aguentar. A pessoa enlouquece. Né? Eu até já fiquei sabendo de casos assim, a pessoa vai para um hipnoterapeuta, por curiosidade, quer saber da vida passada, às vezes
tem um trauma mais forte ainda, porque ela não estava preparada para descobrir, para acessar aquela vida. Então, quando acontece de forma natural, os mentores permitem porque você está no momento de compreender. Porque senão eles bloqueiam. Então, a espiritualidade tem ferramenta para bloquear essas aberturas também. Assim como eles podem facilitar. Então, se eles querem que você veja espírito amanhã, você vai ver espírito amanhã. Se não querem, fica bloqueado, entendeu? Então, a coisa é assim. Nem sempre é de acordo com a nossa vontade. Porque o ego quer sempre que as coisas sejam do seu jeito, né? Mas tem uma vontade maior por trás, né? Para que as coisas aconteçam de forma natural, tudo no seu tempo, né? Respeitando os aprendizados. Entendeu? Então, foram os mentores, né, o responsável por todo esse trabalho, digamos assim, né, do outro lado, né? Entendeu? Se não fosse por eles, né, talvez a gente não teria esse trabalho dessa forma. Eles sempre ali no pé, né? Não, é assim mesmo, vai. Aí isso foi trazendo confiança, porque chega um momento que eu realmente fiquei sozinho. Tá? Não tinha ninguém para entender, né? Até minha esposa duvidava, né? Eu também não julgo, né? Porque se fosse eu, talvez eu pensar o mesmo, né? A pessoa com filho, né? Com aluguel, com um monte de compromisso, né? Aí foram eles que mostraram, não, é isso mesmo. Isso foi bom que ajudou a trabalhar o meu ego nessa questão de... Porque o ego quer sempre aparecer, quer fazer coisas grandes, né? Não, começa devagarzinho, né? Uma pessoa, né? Duas ali, e vai aumentando. Aí isso já foi trabalhando um pouco o ego, né? Aí foi muito bom também. Porque você pega uma pessoa que inicia um trabalho já assim com um mutirão de gente, né? Aquele público da Xuxa, a pessoa fica muito vaidosa, né? Vai muita gente naquele público, sabe? Então quando você começa assim devagarzinho, né? É melhor, né? Você manter a humildade, né? Porque você lembra a sua trajetória, né? Eu comecei daquele jeito. Quando a gente começou, por exemplo, não tinha um espaço grande como esse. Né? Mirella lembra bem, foi no fundo de quintal, fazendo aula no quintal. E não tinha, assim, coberta. Quando chovia, não dava para dar aula, sabe? Era algo bem taoísta também. A gente respeitava o tempo da natureza. Se chovia, não tinha aula. Se era sol, tinha aula. Aí Mirella foi, né? Fez uma pintura na parede, né? Para ficar mais aquela característica de templo, né? Aí começou dessa forma. Bem despretensiosa mesmo, né? O pessoal veio nesse período também. Aí foi melhorando as coisas, né? Vinha mais alunos, aí a gente foi para outro lugar, né? E agora está nesse local aqui, né? Um espaço maior, né? Que dá para receber vocês de forma mais confortável, né? A gente tem um objetivo futuramente, né? Se for o desejo da espiritualidade também, né? A gente leva esse trabalho como tipo um sítio, para fazer retiro, essas vivências, sabe? Construir realmente um ashram só com esse trabalho mais espiritual, né? É um dos objetivos que eu tenho a longo prazo, né? Mas isso se for também da vontade dos espíritos, né? For do meu caminho, digamos assim. Aí, assim, todo esse processo aconteceu dessa forma. Entendeu? Veja que não foi pulando etapas. E eu sempre tive as confirmações que eu estava no caminho, né? Tanto através das minhas experiências, que isso é importante também, mas através de outras pessoas que falavam comigo, né? Recebi essas orientações também. Aí tudo isso foi me fortalecendo para fazer esse trabalho que eu faço hoje, né? Dessa forma. Até aí, vocês têm alguma pergunta? Dúvidas, comentários? Tati? Eu fiquei muito feliz quando eu estava rindo aqui, né? Eu não estava debochando, não. Na hora que ele falou que viu do mentor, né? Eu fico logo feliz, né? Porque assim, quando a gente está caminhando sob a luz de um mentor. Espera aí, Tatiana. Para a gente poder ouvir. Ah. Quando a gente. E vai ouvir aí? Quando a gente está caminhando sob a luz de um mentor, pelo menos eu que estou, assim, com contato constante com a espiritualidade. Mas não é questão de ser superior a ninguém, é porque eu trabalho com cura, né, desobsessiva, eu trabalho no hospital espiritual. A gente é acompanhado por os mentores, é instrumento do mentor. Só que a gente confia no trabalho quando tem um mentor. Por exemplo, eu trabalho com cura multidimensional. E eu no começo eu não queria falar que eu era terapeuta, porque eu nunca fiz nenhuma formação terapêutica. Só que não sou eu que executo o trabalho, são eles. Então eu sou só um instrumento. Aí eu passei, quando eu compreendi realmente, percebi a força do trabalho, a atuação deles, aí veio a compreensão e aceitei. Eu sou terapeuta multidimensional, porque eu sou uma terapeuta da multidimensionalidade. E aí eu particularmente ando com o pé firme quando eu sei que tem um mentor. Então naquela hora que ele falou, eu fiquei alegre, você é um mentor? Porque a gente sempre conversou, mas eu nunca tu falou dos mentores que, quando ele falou, tá aqui, aí eu fico feliz, porque eu sei que existe uma seriedade, existe uma, qual a palavra?
é completamente diferente de uma coisa que, como você falou, que é pelo nosso ego. Por exemplo, eu não vim falar do Bhagavad Gita, eu fiz um estudo e pesquisei várias coisas e fiz, sabe, eu digo, eu vou dar um estudo, eu vou fazer uma coisa bonita. Quando eu vi, eu nem olhei meu estudo e falei das minhas palavras. Porque a espiritualidade, é como você falou, ela faz a gente trabalhar com o que com o que a gente aprendeu, com o que a gente vivenciou, com o que a gente, né? Ela traz isso e ela traz todo um suporte por trás que dá uma segurança. Você não está falando nenhuma bobagem. Você não está falando nenhuma bobagem no seu livro, você não está falando nenhuma bobagem para as pessoas. A gente sabe disso, principalmente quando tem um mentor por trás disso. A história do ego, ele já faz assim, ó, te aquieta aí, já dá uma tapinha assim, né, para de fazer isso, como aquele filme de Divaldo Franco, que ele, quando era mais novo, aceitou uma palestra, quando foi dar a palestra, ele aceitou, não, como você falou, ele tinha talvez condições de falar para meia dúzia, mas para uma multidão, não. E aí, quando ele chegou para falar, eles disseram, você tem que estudar, ele não estudou. Aí bateu a mão no ombro dele assim, e o mentor tomou conta e deu aquela palestra belíssima, depois chegou e puxou a orelha dele e disse, você está pensando o quê? Você tem que estudar, você está se apropriando do conhecimento dos outros. Então, quando se tem um mentor, esse trabalho todo seu que você fala, né, que tem esse acompanhamento, é um trabalho muito sério, é um trabalho que tem respaldo, é um trabalho que vai crescer com certeza, porque quem tem um mentor e segue as orientações, né, nessa firmeza, com certeza é um trabalho que vai sair daqui para realmente, e não importa o mundo, não é um mundo de pessoas, mas uma semente dessa em cada lugar vai fazer o trabalho que a espiritualidade quis vir fazer. Eu tenho muita segurança quando se fala que tem um mentor por trás do trabalho. Eu me sinto segura, sabe? Eu sei, pô, eu tô pisando firme aqui, eu sei que aqui eu não afundo, sabe? Acho muito legal isso, acho muito lindo esse trabalho que você está fazendo. E eu percebi isso na aula, nas aulas. Toda vez que eu ia fazer aula com você, que você conduzia a meditação, eu digo, meu Deus, para onde esse menino me levou? Eu sei que, mesmo que tivesse eu ali, não era só eu, era a egrégora que estava vindo com você. É um trabalho espiritual. Então, eu tinha cada acesso, que quando acabava a meditação, foi isso, foi onde eu fui. E eu entendia que tinham mentores espirituais trabalhando com você. Dá para sentir a energia daquilo. A energia desse lugar é colocada, né? Então, na verdade, esse trabalho é um trabalho assim espiritual, né? Eu não gosto de usar essa palavra porque às vezes acaba assustando as pessoas que não compreendem. Mas a gente utiliza a forma, né, Tai Chi e Yoga, como forma de convidar as pessoas, né? Mas na verdade o que a gente está ensinando aqui é uma prática espiritual, entendeu? E eu nunca tive medo de falar sobre isso. A maioria dos professores de yoga tem medo de falar sobre espiritualidade. Então chega o aluno lá, o professor calado, entra calado e sai mudo. Não fala sobre espiritualidade, não fala sobre autoconhecimento. Infelizmente essa é a situação. Agora eles vão estar, como é que eu posso adquirindo calma, porque eles muitas vezes têm conhecimento, né? E não está passando para os alunos, com medo de perder aluno. E eu já vi vários professores nessa situação. Com medo de perder aluno, não fala sobre espiritualidade. Porque às vezes tem aluno evangélico, tem aluno não sei o quê. Então, se abordar esses temas, né, de autoconhecimento, né, espiritualidade livre, o aluno vai embora. Então, são pessoas que ficam mais no trabalho material da coisa, né? Não se aprofunda tanto. Porque yoga é aquele processo, olha aí que vocês viram. Então, se isso não é ensinado, não é yoga. Pode ter o nome de yoga, mas é outra coisa, tá? Yoga é aquele processo ali que a gente viu. Então, a importância do comprometimento, né? É extremamente importante, né? E, assim, na tradição espiritual da Índia, é extremamente importante a presença do mestre, né? No meu caso foi diferente, né? Porque por conta da mediunidade eu pude realmente acessar esses mestres espirituais. Que eu descobri, né, com o tempo, nessa experiência também, que era um mestre lá de outra vida. Só que nessa vida eu me desviei, né? Eu me distanciei dele. Isso vocês vão ver no livro também, esse distanciamento, né? Fui pro caminho errado, não tinha como ele me seguir, fazer o quê, né? Distanciei. Aí ele fala, como a vida é bondosa, né? Tive a oportunidade de continuar orientando ele. Só que de outro patamar, né? E ele aqui, entendeu? Aí aconteceu isso. Então vejam o carinho que os mentores não têm por nós, né? A gente queria realmente laço muito profundo, né? Que vem lá de outras vidas, né? Porque se não houvesse esse laço, não havia motivo de ser um mentor ali conectado a você. Né? Então o mentor geralmente é aquela pessoa que está bem conectada ao seu trabalho que você faz, né? Seja um trabalho artístico, né? Seja um trabalho voltado a terapias, né? Seja esse trabalho do yoga, por exemplo, que a gente falou, né? Entendeu? Aí é mais ou menos isso. Aí hoje, né, para que o nosso trabalho de yoga não seja confundido com Hatha Yoga, né? Aí eu criei um nome.
Isso contra o gosto dos mentores, né? Porque eles pediram para não criar nenhum nome. Porque já tem tanto nome de yoga, né? Yoga não sei o quê, yoga não sei o quê, né? Mas senão é preciso ter esse nome para a gente identificar a nossa proposta, né? O nosso passo, o nome é Atma, né? Que tem a ver com a nossa essência. Aí eu coloquei o nome da nossa linha assim, olha. De yoga, né? Ó, Atma. Atma Vidya. Eu não lembro se é assim agora, Tatiana. Lídia? Sim? É não, né? Ah, eita. Tu botou 2 vezes. Foi. Então, essa palavra Atma, ela significa o eu verdadeiro. A gente pode até fazer o eu maiúsculo, né? Como assim, eu verdadeiro? E a gente tem quantos? A gente tem apenas um, que é o eu original. Y. Então, a gente tem apenas um. Só que quando a gente encarna, a gente acaba se associando... Oi? Tiruí. Só que a gente acaba se associando com a personalidade. Então, essa personalidade que a gente tem não é a gente. Isso é apenas um rótulo que a gente vem para experienciar esse mundo. Como se fosse um personagem, sabe? Então, lá você decide, vou encarnar como um homem, né? Família tal. Aí você vem, entendeu? Mas isso é só um momento, porque depois você volta, encarna e já pode ser diferente a encarnação. Mas existe um eu original. E esse eu original, imagine que antes da encarnação, você como era você? Aí esse eu aqui. Antes da sua primeira encarnação, quem era você? Aí esse eu aqui. Entenderam? Antes de tudo, o início. Aí era esse aqui. A essência, né? Esse eu você pode chamar centelha divina, pode chamar também self, uma palavra mais moderna, entendeu? Então, na verdade, a gente está se referindo à essência, não à individualidade ilusória, né? Porque essa individualidade não representa eu. Eu tô Bruno, né? Mas eu não sou Bruno, entendeu? Nessa encarnação eu tô Bruno, mas na próxima pode ser Marcos, né? Pode ser Amanda, né? Entendeu? Aí muda, né? O personagem muda de acordo com a sua necessidade evolutiva. Mas existe um eu original. Antes de tudo isso, que é isso aqui, ó. Isso é a palavra que os indianos dão para esse eu, Atma. Então, Atma é a essência. Quem realmente é você, é isso aqui. Essa palavra Vidya significa conhecimento. Não sei se vai dar. Conhecimento, olha. Conhecimento de quê? Isso aqui, ó. Então, a ferramenta que a gente trabalha aqui é proporcionar estudo, né, práticas, para conduzir isso aqui, ó. Entendeu? Então, todo o trabalho que a gente faz é isso aqui, ó. Estudo, práticas, meditação, para você chegar a essa vivência. Entendeu? Então, é apenas isso aqui que eu faço. Porque esse percurso é o aluno que vai percorrer. Entendeu? A gente oferece as ferramentas, né? Porque eu aprendi com os mentores que a gente deve compartilhar. Porque quando você compartilha, você não impõe nada. Entendeu? Eu compartilho uma ferramenta. Quem tiver sintonizado vai procurar. Já outra coisa é você impor. Não, você tem que fazer isso. E não tem que fazer nada. Ninguém é obrigado a nada. E ninguém gosta de imposição. Alguém gosta de imposição? Não, é terrível, né? Uma pessoa chegar para você, ó, você tem que fazer isso. Não, nada disso. O caminho é pessoal, né? Cada um tem que sentir o que precisa, ver o que é melhor para si. Entenderam? Então aqui a gente compartilha a ferramenta. Eu não imponho nada. Trago as ferramentas que eu estudo, que eu pratico, e a gente coloca aqui na mesa. Aí cada um com a sua afinidade vai pegar uma coisa. Tem alunos que se identificam mais com Tai Chi, aí faz o Tai Chi. Tem alunos mais com Yoga, aí faz o Yoga. Mas aqui a gente oferece essas ferramentas para você escolher. Mas ela vai ter seu objetivo aqui, ó. Conduzir a esse eu espiritual. E é muito bacana quando a gente vê a evolução do aluno, né, que consegue acessar isso aqui. Porque uma coisa é você entender isso teoricamente. Falando assim, todo mundo aceita, né? Não, realmente, eu não sou essa individualidade, né? Isso aqui é um rótulo. Mas você realmente sente isso? Você consegue sentir no âmago do seu ser que você é esse eu aqui original? Não é essa individualidade? Aí já é outra coisa.
Por isso que é importante a prática que vai conduzir à experiência. Porque senão a pessoa acaba ficando muito na teoria, né? Aquela pessoa só de leitura. Mas e a vivência? Poxa, tu já teve alguma vivência? Muitas vezes não tem. Entendeu? Aí não pode. Como é que você vai compartilhar, expressar uma coisa para as pessoas que você não viveu? Já pensou a situação? Você não está sendo congruente com o que você está praticando, né? Então a gente tem que compartilhar aquilo que a gente vivencia, né? Mesmo que seja pouco, né? Mas esse pouco para muita gente é muito. Às vezes um ensinamento, uma prática que você sabe, né? Que você vivencia, né? Para muitas pessoas é muito. Vocês têm que entender isso, né? Entendeu? E essas práticas são práticas milenares, né? Então tem práticas com mantras, né? Tem práticas de respiração, tem muita coisa que você pode compartilhar com as demais pessoas. E vai estar ajudando vidas, né? De certa forma. Né? Quantas pessoas não sofrem com ansiedade? Hein? Milhares, né? E tem muitas práticas do yoga, né? Respiração, que podem reverter isso. Entendeu? Então, às vezes, uma prática simples para você, né? Que está tão corriqueira na sua vida, que para outra pessoa é muito. Então, veja a importância da gente compartilhar, né? Compartilhar é você falar, olha, eu conheço uma prática que pode ajudar. Cabe a ela se ela vai querer fazer, né? Se ela dizer, quero, olha, é assim e tal, entendeu? Aí é outro nível. Estão entendendo? Porque na vida passada que eu tinha, eu era muito tempo. Aí nessa, tô mais relax, né? Aí faz quem quiser, né? Tô aqui só para compartilhar. O trabalho do professor tem que ser esse, né? Ele não pode impor nada. Pode impor uma verdade forjada para outra pessoa. Entendeu? Ninguém gosta de imposição. Aí uma forma de mostrar que nosso trabalho não é focado na postura, aí eu pensei nesse nome aqui, Atma Vidya. Já está bem claro, né? Conhecimento do eu. Então, nossa ferramenta vai conduzir a isso aqui. A nossa metodologia, né, envolve isso aqui. Então, na nossa prática, a gente faz prática física, práticas de respiração, estudo da filosofia, né? O Bhagavad Gita, a gente, ano passado, fez o estudo completo do Bhagavad Gita, os textos clássicos, né, da filosofia oriental, e prática de meditação. Então, veja o conjunto de coisas que a gente não trabalha aqui. Né? Tudo integrado para que realmente o aluno possa ter essa compreensão aqui. Entendeu? Agora, isso acaba da dedicação de cada um. O esforço. Né? É a questão da sementinha da árvore. Né? Você planta lá, não rega todos os dias, ela não vai crescer. Entendeu? Não adianta espernear, né? Mas tem que realmente ter essa disciplina. Né? E todas as práticas orientais exigem muita disciplina. Agora, a disciplina está em tudo, né? Você assume um trabalho, tem uma disciplina, relacionamento tem disciplina. O que é que não tem disciplina? Aí eu vejo que muitas pessoas, muitas vezes não querem assumir a disciplina, mas a disciplina está em tudo. Então, se você realmente quer alcançar isso aqui, você vai ter que ser disciplinado. Entendeu? Tem que ter muita disciplina. Aí, quando você é disciplinado, você estuda, você pratica, né? Aí, muitas vezes, os mentores que acompanham você vão aproveitar isso para impulsionar você nesse caminho. Entendeu? Através de orientações, insights, às vezes você está lá meditando, vem aquela ideia, mas é uma ideia que já traz uma solução para uma situação que você vem passando, entendeu? A espiritualidade, ela se aproveita de momentos de abertura. Quando a gente está lá bem introspectivo, né? O nosso campo mental ele fica mais aberto, né? Então fica mais fácil o mentor vir, mandar uma intuição, orientação, porque você está receptível. Meditação é isso, é você se colocar receptível para receber essas orientações. Meditação não é só relaxamento, né? Até porque lá atrás o pessoal não sofria de ansiedade, depressão como tem hoje. Né? Isso é uma coisa moderna, né, digamos assim. Entendeu? Só que como realmente tem esse aumento disso, as pessoas acabam associando meditação a isso, a parar a mente, né, a relaxamento, mas não é. Isso tudo é consequência do processo meditativo. Porque quando você medita muito, você fica mais tranquilo, as ondas mentais vão diminuindo de intensidade, sabe? Isso é consequência, não é objetivo, tá? Mas quem realmente medita vai colher todos esses objetivos. O objetivo da meditação é isso aqui. E meditação, em outras palavras, é yoga. Então, lá atrás, a prática yoga raiz era essa aqui, meditar. Porque a meditação, ela vai abrir esse canal para você se conectar. Tanto com a espiritualidade e o divino, que habita em você. Então, meditação é isso. Não é nada do que o pessoal compartilha hoje, né? Para relaxar, para não sei o quê, entendeu? Não, meditação é para realmente abrir o seu canal e você ter essa conexão. E todos os meus contatos espirituais sempre aconteceram pela meditação, veja. 90% foi pela meditação. Porque na meditação você está mais receptível. No dia a dia a gente não está fazendo coisa, né? Está trabalhando, está correndo, fazendo almoço.
Então você acaba bloqueando, né? Você cria um muro, né? Então quando você se coloca à disposição para meditar, você fica com o canal aberto. Né? Naldo sabe bem disso, né? Nas meditações que a gente fazia, né? Quantos contatos a gente não tinha espiritual, né? Na meditação? De vários espíritos, né? Que vinham lá, se comunicavam. Né? Era uma maravilha, né? Então a gente percebeu que não é preciso ritual para isso. Hoje as pessoas criam toda uma estrutura ritualística para ter um contato, né? Mas é uma coisa natural. Onde há pessoas tem espírito, entendeu? Onde há pessoas tem espírito. Não precisa acender uma vela para ter contato com o espírito. Basta eu me conectar ao padrão mental dele. Simplicidade é tudo, né? Simplicidade. E veja, foi da forma que a gente começou a meditação, né? De forma despretensiosa, embaixo de um pé de árvore, né? Tendo esses contatos, né? Recebendo vários ensinamentos, né? Mensagens, entendeu? Então acho que é isso, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, a gente pode finalizar. Então, namastê e gratidão para todos. Naldo? Ali, Naldo.